Falar em filme, vou continuar aqui com a Lamartine, mas tá no ponto aí aquele vídeo que eu te mandei? Vocês viram um vídeo aí de uma sombra em cima do Vaticano durante o. Não. Dá uma olhada, é meio bizarro. Drone não dá, pela proporção já não é. O pessoal fala em helicóptero, também não sei pela velocidade aí, mas você chegou a ver esse vídeo, ô Daniel? Ah, que interessante. Quer ver? Não, eu vi passando. Quer ver? Vou soltar. Solta. Olha lá. Ó, quer ver? Perto da torre aqui. Ah, tá vendo? Olha só. Bem durante a cerimônia lá, então. Meu Deus do céu. Bizarro, né? Bom, mas hoje não dá para acreditar nada que você vê, né? Tem isso Porque também, né? hoje eles criam qualquer coisa, né? Tem isso também. Valeu aí, Léo. Tinha visto esse. Cadê? O Daniel tá na escuta? Tá. Daniel, você Tô ouvindo. tinha visto esse vídeo? Não tinha visto isso, Vilela. Eu não sei se a galera aí, os especialistas já analisaram para ver se é montagem ou não. Hoje Mas em dia assim, pode ser tudo, né? provavelmente é montagem. Mas de vez em quando aparece uma sombra dessa por aí que eu já vi, tá? Já vi com os meus olhos, não na internet. Não, aí é mais fácil de acreditar, porque a internet hoje não dá para acreditar, Mas não. já vi vulto também, viu? Já vi uns vultos aí que eu queria não ter visto, Então. não. Já vi vários, infelizmente, né? A gente quer ver anjo, quer ver coisa boa, mas às vezes aparecem uns curupiras aí, né? É complicado. O pessoal tá falando que o vídeo é verdadeiro, é do site do Vaticano. Manda aí, Léo. Do site do Vaticano? Mas é que a sombra é verdadeira, mas pode ser muita coisa, né? Sei lá. Não. Tem que ver se é um Parece helicóptero. um demônio que tá andando. Não parece? Sei lá, né? Vai saber. Manda aí, Léo. Vamos lá. O Sal Ribeiro pergunta aqui, ó. Lamartine, você não vê nenhuma relação entre os dias de Noé, a contaminação da linhagem humana com o DNA angelical e a possibilidade da volta dos Néfilins como alienígena e a marca da besta como uma picada que mudará o DNA humano? Ó, como é que ele chama? Sal Ribeiro. Ó, pergunta inteligentíssima, tá? Bom, a Bíblia diz que aqueles anjos que não guardaram seu próprio domicílio, como diz lá Judas, eles foram aprisionados em cadeias para o dia do juízo. Esses demônios de lá, eles não vão ser soltos, nem no Apocalipse. Agora, isso não quer dizer que outros tomem o lugar deles para fazer isso. Agora, eu acho que muito mais provável é que a semelhança dos dias de Noé tem a ver com o hibridismo. Porque o que acontece? Quando a Bíblia fala que Noé era um homem puro, né? Que ele era um homem íntegro, ali não significa que ele não tivesse pecado, mas a palavra ali, no hebraico, tamim significa puro, que não teve mistura. Porque nos dias de Noé, muito provavelmente não houvesse mais pessoas com DNA puro que não tivesse algum tipo de contaminação dos anjos caídos, dos nefilins. Exato. Entendeu? Então, Deus quis destruir a terra com dilúvio por causa disso. Então, na minha opinião, a semelhança dos dias de Noé é tanto da zombaria quanto da violência e até mesmo das abominações que vão estar acontecendo nos últimos dias, semelhantes à abominação que foi os anjos caídos se relacionarem com as mulheres e produzirem os nefilins. Na verdade, os nefilins são os filhos dos anjos caídos, né? Eles é que são chamados de gigantes ou nefilims, que vem do hebraico nafal, que é cair, e o im é o sufixo plural do masculino do hebraico, né? Então, o que eu penso? O que Jesus citou a respeito de Noé? Que as pessoas casavam, se davam casamentos e não perceberam quando o dilúvio veio. Noé, durante todo o tempo que ele estava construindo a arca, ele estava anunciando que viria o juízo. E eles não ouviram. Então, o que tem de comum hoje é você pregar o evangelho e as pessoas darem risada.
Eu fico vendo aqui as pessoas comentarem aqui no chat, eu dou até risada das coisas que eles falam aqui, entendeu? Eles olham, eles acham divertido o que a gente tá falando, mas muita gente não acredita. Não, os caras ficam mandando off the king, the power, the best aí. Que, aliás, vamos abrir uma enquete aí. Se o anticristo é o pastor Mirim. Tem 14 anos. Tem 14 anos. Se o pastor Mirim já está Deus entre do nós céu. e tem 14 anos, eu acho que sim. Então abra a votação para ver se é o Gabriel, sei lá, né? Hã? Miguel. Não, como chama o pastor Mirim? Miguel. Então, o mas só pastor Mirim, para tá. concluir o que eu estava afirmando, eu penso que Jesus ele usou tanto nos dias de Noé quanto nos dias de Ló. Nos dias de Noé, quais foram os pecados daquela época? A dureza de coração, as pessoas vivendo a vida como se nada fosse acontecer e um profeta de Deus anunciando o que aconteceria. E o outro elemento que é abominável para Deus é essa mistura, né, desses demônios, desses anjos caídos que tiveram relacionamento com mulheres humanas e produziram esses seres quiméricos, né, os chamados nefilins ou gigantes. Em relação a Ló, eu penso na imoralidade dos nossos dias, né? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra foi a imoralidade. A Bíblia diz que chegou a Deus a um ponto dele não querer mais suportar isso e mandou o juízo. Eu penso que o que vai acontecer no final dos tempos é isso. Vai chegar a iniquidade de uma forma tão extraordinária que aí Deus vai falar, ó, já dei o tempo da graça, vocês tiveram a oportunidade de crer, não creram, ficaram só pensando nas questões do dia a dia e agora vocês vão ter que lidar com o juízo. Pois é. Daniel, primeiro, se você acha que o anticristo pode ser o pastor Mirim, e depois algum comentário aqui sobre. Cara, assim, tá todo mundo falando desse pastor Mirim e tal, e tem muita coisa estranha no mundo, né? Aí o cara fala assim, olha só como é que o protestantismo... Muitos católicos falam, olha como é que o protestantismo é horroroso, olha só o pastor Mirim. Pô, pelo amor de Deus, gente, você não pode julgar o todo por um exemplo, pela parte, né? Você vai comparar as maluquices, eu vou falar, o catolicismo é horrível porque eles vendiam a salvação com as indulgências. É horrível porque tem a simonia, né, que é essa prática. Assim, só ressalto para essas pessoas, tomem cuidado com isso, para você não entrar numa de que, olha como é que o protestantismo é uma podridão, olha o profeta Mirim. A maioria das igrejas evangélicas não concorda com aquilo ali que está acontecendo ali, entendeu? Vai achar que é forçação de barra. Agora, existem pessoas que foram chamadas para serem profetas ainda na sua infância, como é o caso de Samuel. Agora, Samuel fazia as coisas que esse menino estava fazendo? Provavelmente não. Mas existem pessoas que na sua juventude foram chamadas para serem uma espécie de profetas, né? Uma coisa não invalida a outra. Agora, tem muita bagunça, né? Então, só um... obviamente, ele não tem capacidade nenhuma para ser o anticristo, né? Isso aí é o pessoal, bobeira. A segunda pergunta eu esqueci. Não, mas só uma coisa, o pessoal tá falando que, na verdade, ele não é 666, ele é meio besta. É 333. Não é Essa piadinha. Ai, meu Deus. Cara, eu lembro dessa piada. Essa piada era. A galera contava muito nas igrejas, né? Igreja é lugar de muita piada, muita coisa engraçada também, né? Assim, o Matheus Ceará sempre quer fazer um podcast aí comigo, né? Ele comenta. Cara, se eu contar as histórias que eu vi dentro de igreja, dá um programa de horas, cara. Se eu contar só as histórias do que meu pai fez dentro das igrejas, conversando com os caras dentro da igreja, as besteiras que ele fez e falou, já dá um programa aí, meu irmão. Já é incrível. Então, assim, igreja é lugar de coisa engraçada. Às vezes as coisas engraçadas são heresias, às vezes são apenas coisas engraçadas, entendeu? Então, assim, esse profeta Mirim pode ser apenas uma coisa engraçada, pode ser uma heresia, eu não sei muito bem, eu precisava conversar com ele lá, sentir qual é dele, olhar melhor. Eu não parei para estudar o profeta Mirim, não. A segunda pergunta eu esqueci, Vilela, não lembro. Eu só queria fazer uma observação aqui em relação a esse jovem. A Bíblia diz que um pastor ele não pode ser neófito. O que é isso? Neófito é uma palavra grega que significa novo plantado, uma plantinha que acabou de nascer. Um pastor ele tem que ser maduro. Não pode ser uma criança. Tem que ter vivência. Por quê? Porque uma criança ela não tem preparo,
ela não tem maturidade espiritual. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma criança. Ele citou o profeta Samuel, que quando era menina, ele ouviu Deus falando com ele, ele ia lá e procurava o Eli, que era o mentor dele, né, que ele foi criado no tabernáculo, e na terceira vez ele falou, olha, Deus está falando com você. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Só que Samuel não se tornou o profeta que ele se tornou antes de ser um homem maduro. Por quê? Porque espiritualidade demanda maturidade. Pois é. A Bíblia deixa claro que um pastor, que um profeta, ele não pode ser um menino. Ele pode até ter um dom espiritual e tal, mas ele não deveria estar ocupando a posição que ele está ocupando. Isso é um erro. Isso é resultado de igrejas que valorizam muito mais a manifestação sobrenatural do que propriamente aquilo que é necessário para, vamos dizer assim, as qualidades necessárias para que um líder espiritual seja levantado. A Bíblia é clara, não só para um diácono, quanto para um pastor, que ele deve ser um homem maduro, não pode ser neófito, porque neófito ele é muito jovem, ele não tem maturidade. Você pega uma criança, ele pode ter um dom já, mas ele não está pronto para exercer liderança espiritual. Então, isso é resultado de igrejas que não valorizam a Bíblia, porque se a Bíblia ia chegar para esse menino e dizer, olha, aprende um pouquinho mais, vamos estudar a Bíblia, espera mais um pouco, agora não é a hora. Mas não, ele já está nos púlpitos. Por quê? Porque essas igrejas não estão nem aí. Ele fala bonito, ele fala coisas tremendas e tal, e as pessoas aceitam. Só que isso dizer assim, é a prefiguração de um caos. Eu temo pela vida dele até que ele caia no engano e se desvie. Porque o que ele precisava era uma pessoa mais velha orientando ele e dizendo para ele o que a Bíblia diz, para que no tempo oportuno ele pudesse ser levantado caso ele de fato seja sincero e tenha um chamado de Deus. O Daniel, agora sobre a pergunta então. Qual que é a outra pergunta? Eu esqueci. Léo, Eram duas perguntas? O Léo pode repetir? Já perdeu aí. Já perdi. Espera que Já eu vou pegar perdeu? novamente aqui. Se vocês quiserem, eu conto a história engraçada do meu pai também, não tem problema não. Conta uma então aí. Cara, eu fui pregar numa igreja uma vez e eles sabiam que eu chamava Daniel Lopes, mas não me conheciam o rosto. E meu pai se chama Daniel Lopes também. Então, quando meu pai chegou primeiro que eu na igreja lá em Londrina, eles falaram, você é o Daniel Lopes? Ele falou, sim. Pô, levaram ele para a melhor sala, deram o melhor almoço para ele. Aí ele comeu tudo, aí falaram assim, agora vamos lá pregar. Aí ele falou, não, eu não prego não. Aí ele falou, você não veio aqui para pregar? Ele, não, quem prega é meu filho. Mas quem que é teu filho? O Daniel Lopes. O cara, pô, achei que era você, pô. Ele não mentiu. Errado ele não Ele não mentiu. Não mentiu, é Exato. verdade. As histórias do meu pai começam assim, entendeu? Daí pra frente. Entendi. Aproveitou a boquinha. Você achou aí, Léo? Achei, aqui, Ó, se a Piló, profecia for verdadeira, qual seria o sinal mais claro para os cristãos que estamos realmente diante do fim dos tempos? Era essa? Olha, eu acho que sim. Era essa? Então vamos lá, Dani. Então, assim, você olha, hoje a gente já tem armas que podem destruir o planeta Terra. Tempos atrás não existia. Algumas Antes de vezes. 1948 não tinha Israel. Hoje tem Israel, de volta no mesmo território, falando o mesmo idioma, com as suas diferenças. A gente tem hoje pandemias, né, cataclismas, eventos geofísicos, tudo que Jesus fala sobre o princípio das dores em Mateus 24. Então tem muita coisa que prepara um cenário que já aponta para a possibilidade do que a gente lê no Apocalipse se tornar real. O próprio Lamartine falou, né, hoje tem comunicação global, você pode convencer a humanidade inteira de uma coisa, pode passar uma coisa na internet e todo mundo vê. A gente está ouvindo falar sobre paz e tal, só que aí fica aquele alerta, quando falar em paz, virá repentina destruição. Então, tem muita coisa parecida. Quando estabelecerem o acordo de paz e começarem a reconstruir o Templo de Jerusalém, aí é o sinal mais explícito. Quem não está bem com Deus ainda e ainda não entregou sua vida para Jesus como seu único e exclusivo Senhor, faça isso enquanto dá tempo buscar, enquanto se pode achar, a minha recomendação. Não, e a Bíblia também diz lá, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que não virá antes da apostasia
e da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia é uma palavra grega que é traduzida por divórcio. Então, é um divórcio espiritual. As pessoas que foram... O que é uma pessoa divorciada? Ela casou e depois quebrou a aliança e se separou. Na aplicação espiritual, é uma pessoa que teve uma aliança com Deus e que deixou de ter. Então nós vamos ver cada vez mais pessoas que se confessavam cristãs rejeitando a Cristo. Dizendo, não creio mais, eu não quero saber disso. Você tem algumas pessoas que foram proeminentes e que hoje até dizem, não sou mais evangélico, não sou mais isso, entendeu? Então esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a revelação do homem da iniquidade. Quer dizer, ele vai se levantar, revelar é tirar o véu. Ele vai se levantar como esse proponente do acordo de paz de 7 anos que vai permitir a construção de Israel. Essas duas coisas precisam acontecer antes de que venha Jesus no final desses 7 anos. Agora, todos os outros sinais na natureza, de guerras e rumores de guerra estão lá. Basta você ler Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que está lá, os sinais todos. Mas um que para mim é muito evidente é o engano. Jesus ele fala, vede que ninguém vos engane. E de novo, como é que você não vai ser enganado? Você precisa ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, é a Bíblia que te mostra as coisas que vão acontecer. Se você lê a Bíblia com responsabilidade e seriedade, se você não tem uma igreja cristã baseada de fato na palavra de Deus, você é suscetível, você vai acreditar nas mentiras. Mas quando você lê a Bíblia, você fala, meu Deus, isso aqui está falando de uma coisa que eu estou vendo agora.